Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora com a palestra da Michele Fernandes. Michele Fernandes já é uma grande parceira da Doxy, uma grande cliente nossa aí. Michele começou a história dela com a Doxy há alguns anos atrás, aí onde ela, numa feira como essa, exatamente, fez a compra do primeiro equipamento dela, que foi um Hybris, e a partir do Hybris ela conseguiu aí montar o restante da clínica dela, todos com os equipamentos da Adobe. Então, a Michele vai contar um pouquinho da história dela e ela vai contar um pouquinho dos protocolos de sucesso dela que ela tem hoje na clínica de tratamentos relacionados à gordura localizada. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Michele Fernandes. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre alguns protocolos, venda, um pouquinho dos meus resultados, para vocês conhecerem o meu trabalho também. Como a Ingrid falou, eu comecei com o meu Híbrios, numa feira, inclusive. Levei ele direto da feira, a Maiara, inclusive, carregou junto comigo. Era um equipamento que, na verdade, eu nem tinha pretensão de comprar, porque eu já tinha outros equipamentos. E quando eu comprei o Híbrios, eu descobri que, na verdade, eu só precisava do Híbrios naquele momento, tá? Depois de 2 meses, ele se pagou sozinho. Eu investi em outro equipamento, em outro Híbrios. E, em plena pandemia, através do Híbrios, eu consegui juntar para investir no Andros. E depois do Andros, eu investi no Asgard. Então, foram 2 anos, um pouquinho até menos de 2 anos, eu consegui 4 equipamentos praticamente, através do Híbrios, tá? Foi meu primeiro equipamento. Vou falar um pouquinho para vocês dos protocolos, de como que eu faço. Pode passar. Como desenvolver um protocolo, na verdade, exclusivo, né? O que eu costumo falar. Você primeiro precisa conhecer o equipamento, você precisa desenvolver um protocolo. Se você tem um protocolo e um bom equipamento, você já faz a junção das duas coisas e não precisa de mais nada. Então, não adianta a gente só querer mostrar um bom resultado. A gente precisa entender o aparelho, pensar no protocolo, fazer uma avaliação e ver o que você propõe para o seu cliente. Ah, eu quero trabalhar com gordura localizada, que no meu caso, o meu forte sempre foi gordura localizada. Eu quero trabalhar com emagrecimento, que agora a gente consegue trabalhar também graças ao Asgard. Então, você consegue fazer isso analisando um protocolo no geral e vendo o equipamento que você tem. Se você não tem o equipamento de acordo com o que você está oferecendo, você tem que trocar o equipamento. Só assim eu pude perceber que não adianta eu criar um protocolo exclusivo meu. Eu preciso ter as duas coisas, o meu protocolo e um equipamento bom para isso. Os dois juntos, eu consigo, assim, entregar um resultado e a venda fácil, tá? Selecionar um público-alvo, que nem eu falei, o meu público-alvo é de gordura localizada. Montar o protocolo, como eu já tinha dito, e fazer essa proposta da eficácia do seu aparelho com o protocolo que você tem em mãos. Pode passar. Como aumentar o faturamento da sua clínica? Eu sempre costumo falar que a gente tem que sonhar, planejar e realizar. Então, para a gente realizar, a gente tem que primeiro sonhar. Então, o que você sonha? Eu sonho com um protocolo exclusivo, eu sonho em ter um Andros, eu sonho em ter um Asgard. Então, sonhe e planeje isso. Faça um planejamento na sua clínica, faça um planejamento na sua cabeça, na sua rotina, o que você tem e o que você pode ter além disso. E aí você consegue realizar, tá? Em plena pandemia, eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque eu estava com 2 Híbrios e eu resolvi investir no Andros, em plena pandemia. Tanto que muita gente falou assim, você tá doida, Michele, né? Vai comprar um Andros em plena pandemia? Falei, porque a pandemia ela vai passar. E quando ela passar, eu preciso ter o novo para o meu cliente. Eu preciso ter a novidade. Eu preciso ter o que tem de melhor. Aí ele vem atrás de mim. E foi dito e feito. Tanto que hoje, depois do Andros em pandemia, eu comprei o Asgard junto com a Electrofit. Tá? Então, eu sempre costumo falar, se você quer ter um resultado, se você quer ter um sucesso, se você quer aumentar o faturamento da sua clínica, antes de mais nada, você precisa ter ousadia. Sem ousadia, a gente não consegue sair do lugar, a gente fica naquela zona de conforto e a gente não consegue expandir. Então, é importante a gente perder um pouquinho do medo e para conseguir dar um passinho adiante. Como aumentar o ticket médio da sua clínica, que são os protocolos, na verdade, exclusivos, tá? Que nem eu comecei falando lá no comecinho para vocês. Eu trabalho bastante com gordura localizada, porém agora a gente está trabalhando um público bem legal de emagrecimento, tá? Com o Electrofit, a crioexposição.
que veio para dar um boom no mercado. Então, se você quer realmente trabalhar com isso, vale a pena. Hoje a gente tem equipamentos que conseguem fazer isso, coisa que a gente nunca conseguiu fazer na estética, né, Ingrid? Um emagrecimento através de aparelhos. E a gente consegue sim, tá? No finalzinho, inclusive, eu tenho bastante foto para mostrar para vocês. A lucratividade vem depois disso. Você tem um resultado com um bom equipamento, você mostra isso para os seus clientes e você consegue uma venda fácil. Eu falo que só dela ver um resultado, né? Ela acaba comprando, ela já vem para te procurar através disso. Pode passar. Vou passar um pouquinho agora para a Ingrid, para ela falar um pouquinho de como atrair clientes para a clínica de vocês. Hoje a gente sabe, né, que antigamente o que era o nosso cartão de visita? A gente usava o cartão de visita, aquele de papel, né? E a gente ia entregando para as pessoas, a gente ia panfletando, a gente usava muito isso. Hoje em dia, o cartão de visita de toda a clínica, de todo o serviço que a gente faz, são as nossas redes sociais, né? Através das redes sociais que vem muitas pessoas. E as redes sociais, ela não tem limite, né? Eu não vou atingir só ali as pessoas da minha região. Eu consigo atingir a nível Brasil, a nível mundial. Às vezes eu tô aqui, tem uma pessoa lá em outro país que tá vendo a minha rede social, que tá vendo o que eu tô postando. Então, uma rede social muito bacana, uma rede social bem feita. É aquele negócio da casa arrumada. Quando você tem a casa arrumada, isso sempre vai chamar a atenção para as outras pessoas, né? E queira ou não, a primeira coisa que a gente faz hoje em dia, quando a gente procura um serviço, a gente fala assim, deixa eu ir lá olhar o Instagram daquela pessoa. Deixa eu olhar como que são os... Deixa eu ver os resultados dela, né? A gente busca muito resultado, a gente busca muito antes e depois. E hoje a gente fala muito, né, sobre a cultura ágil, né? Nós somos pessoas imediatistas, né? O ser humano é uma pessoa imediatista, então ele quer buscar resultados, ele quer buscar antes e depois. E uma das coisas interessantes também é a gente aparecer nas redes sociais, né? Porque, por exemplo, às vezes você só mostra marca, você só mostra aparelho, ou você tem uma linguagem com o seu cliente que você não atinge ele. Às vezes você tem uma linguagem muito técnica na sua rede social, que às vezes você não consegue trazer um entendimento claro para o seu cliente daquilo que você está oferecendo, do potencial do tratamento que você está oferecendo. Então é muito importante quando a gente investe na rede social, a gente investir na organização ali da rede social, uma rede social bonita, uma página bonita, bem organizada, e pensar muito na linguagem, a forma da linguagem que você usa na sua rede social. Mostrar o rostinho, é legal a gente mostrar os antes e depois, mas as pessoas também querem saber quem é a profissional que está por trás ali daquelas barriguinhas lindas, aqueles antes e depois que a gente mostra, né? Muito importante também parcerias, gente. Onde a gente vai, a gente tem que falar do nosso produto, né? Às vezes eu vou no supermercado, às vezes eu vou na padaria comprar um pão. A pessoa precisa saber do meu produto, ela precisa saber o que eu tenho. Às vezes ela não vai comprar o meu produto, mas ela vai falar do meu produto para uma outra pessoa que pode comprar. É aquela história, né, Ingrid? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, exatamente. Então, fazer as parcerias, quanto mais parcerias a gente tiver, mais a gente consegue alavancar, né, o nosso negócio e cuidar muito sempre do nosso cliente, né? Tá sempre próximo dele. É aquela questão de criar o relacionamento, né? É um ponto que a gente tem muito forte, a Docs tem muito forte, que a gente acaba virando amigos dos clientes, né? E é muito interessante isso, a gente virar, às vezes, amigo dos nossos clientes, às vezes mandar uma mensagem só para saber como que ele tá, como que ele ficou, como que foi o atendimento dele, como que foi o pós-tratamento dele, para a gente ter, a gente ir criando esse relacionamento. Quanto mais a gente traz o cliente para perto da gente, mais esse cliente vai se sentir à vontade conosco, mais ele vai querer voltar na nossa clínica, no nosso espaço, né? E nessa questão do relacionamento é imprescindível que a gente se preocupe desde o primeiro momento até o último momento com o cliente. Então aí estão as pequenas coisas que a gente coloca, né, os pequenos detalhes que a gente vai colocar oferecendo no atendimento desse cliente que vai fazer a total diferença. É o cafezinho, é o bom dia, é a forma como você recepciona esse cliente. Talvez ali, a gente está falando de estética, eu não vou falar, vamos colocar um bolinho gostosinho. Mas às vezes, coloca uma salada de fruta, uma frutinha, um suco detox,
um chá detox que você pode colocar ali na sua clínica para o cliente, né? Um chazinho geladinho, um dia que tá muito quente, aí você vai lá e coloca uma água saborizada num frasco bem bonito, com algumas frutas, com gelo. Todas essas coisas a gente acha que às vezes é besteira, mas o cliente repara. O cliente percebe muito a forma como ele é tratado e as pequenas coisas que às vezes a gente não pensa ou que às vezes na correria do dia a dia, eu não tenho tempo de montar uma água saborizada ou eu não tenho tempo de picar as frutas para uma salada de fruta. Mas são detalhes tão pequenos que às vezes que você ganha o cliente só por isso. Eu observo muito que tem muito cliente que vai na clínica de estética e às vezes a mulherada vai lá para passar o tempo, vai lá para desabafar, para fazer amizade, às vezes contar uma situação, às vezes ela está num dia ruim. Então, se você proporciona um ambiente super agradável para essa cliente, cada vez mais ela vai querer estar junto com você dentro da sua clínica e cada vez mais ela vai adquirir seus produtos. E a prova social, né, gente? Como a gente tinha falado, cliente compra antes e depois, né? E a gente tem ali duas formas de prova social. A gente tem a prova social tanto dos nossos clientes que já adquiriram com a gente, tiveram resultados e vão espalhar para as outras pessoas. E a gente tem também as nossas páginas sociais, onde a gente vai postar, né? É sempre importante a gente lembrar que quando a gente vai postar alguma foto, quando a gente vai postar algo antes e depois, a gente precisa ter uma documentação, a gente precisa ter um termo de consentimento, termo de uso de imagem desse cliente, para não gerar maiores problemas. Mas é muito importante a prova social, porque isso é o que vai atrair clientes novos, isso é o que vai chamar as outras pessoas, né? Bom, como a Ingrid falou, que eu costumo falar bastante, quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente quer ser lembrada, a gente precisa aparecer, a gente precisa dar as caras, a gente precisa mostrar o resultado, precisa mostrar o nosso dia a dia. Até eu ia comentar sobre água saborizada, essas coisinhas, dá pra gente agregar nos nossos protocolos. Eu vou fazer uma drenagem, eu posso colocar um chá para ela tomar antes, eu vou fazer um protocolo de desintoxicação, a mesma coisa. Eu estou fazendo um trabalho de flacidez, ofereço uma balinha de colágeno, um chocolatinho de colágeno. Ela vai gostar, ela vai se sentir bem e vai agregar ao seu protocolo. Isso é muito importante, porque a gente também vai ser favorecida nisso, né? Bom, meu carro-chefe, na verdade, da minha clínica, que nem eu falei, começou pelo Híbrios, tá? Inclusive, tem uma história bem engraçada, que a gente fez um corujão. Eu e a doutora Karen, que inclusive ela está aqui, a gente não tinha horário no final de ano, do final de 2019. Não tínhamos horário. E aí as meninas brincaram, atende de madrugada, Michele. Vamos atender de madrugada, né? Pra que dormir? Atendemos de madrugada, viramos 32 horas. Foi, assim, super cansativo, mas foi muito gratificante, porque até hoje elas lembram disso, elas me pedem isso, e através disso eu consegui também juntar para comprar outros equipamentos. Então, às vezes, vale a pena o sacrifício, vale a pena aquela ideia legal. Tanto que até hoje a gente tem feedback delas falando: nossa, eu nunca fui numa clínica que fez um corujão. A gente trabalhou de pijama, de pantufa, foi super divertido e todo mundo conseguiu fazer a Híbridos no final do ano. Então, deu tudo certo. O Andros veio em seguida, eu tinha um equipamento de criofrequência, acabei conhecendo o Andros numa locação, me encantei com os resultados do Andros, achei totalmente diferente e acabei investindo nele, tá? Isso foi em plena pandemia mesmo. Inclusive, eu tive um bebê na pandemia, aconteceu tudo na minha vida na pandemia. Mas eu sobrevivi e tô aqui, então tá ótimo, né? E há pouco tempo eu consegui o Asgard, que é um equipamento que eu já queria há muito tempo, porque eu já trabalho com criolipólise há mais de 5 anos, mas eu trabalhava com outra marca. E eu fiz um curso com o Ruiz Carlos e eu acabei aprendendo um pouquinho mais sobre a crioexposição, né? Onde, inclusive, fiz várias amigas que vieram hoje me ver. E que são resultados incríveis. E eu acabei investindo sem medo porque eu já tenho um retorno disso, tá? Tanto que eu comprei faz 2 meses, mais ou menos, o equipamento. A nossa agenda está lotada. A gente só tem vaga para o meio de dezembro. Não tem mais vaga para crioexposição, porque é um protocolo diferenciado, onde minha cliente consegue eliminar peso e eliminar gordura localizada. Ou seja, eu juntei o útil com o agradável, consegui vencer a pandemia
e conseguir trazer novidade para ela, tá bom? Pode passar. O Híbrios, que nem eu falei, é um aparelho com 3 tecnologias, né? O LipoLED, a ultracavitação e a radiofrequência. É um equipamento que se vende sozinho, gente. Só de você estar passando na cliente, a cliente do lado acaba falando, o que ela está fazendo? Eu quero esse. O que é essa luzinha? Ela nem sabe do que se trata, mas ele se vende sozinho, tá? Então, é um equipamento que eu chamo de xodozinho, porque todo mundo que vê quer fazer, né? Eu estou tentando um horário, inclusive, se alguém puder, eu deito na maca e a gente faz. Pode passar. Essas são algumas fotinhos de antes e depois somente do Híbrios, tá? São feitas 4 sessões no meu protocolo. Não faço protocolos longos porque eu quero um resultado. Então, eu vou oferecer 4 sessões para a cliente para mim ver como o corpo dela está respondendo. O corpo dela respondeu legal, eu permaneço. O corpo dela não respondeu tão legal, eu vou mudar o equipamento. Então, se você não tiver um diferencial, quando você oferece 10 sessões, 20 sessões, a cliente na 8ª sessão ela já cansou. Ela já não quer mais. Então, eu ofereço sempre 4 de início, feito uma vez por semana. Consigo trabalhar gordura, consigo trabalhar celulite e consigo trabalhar flacidez na mesma sessão. Pus um pouquinho de cada para vocês terem ideia de abdômen, de flanco, de glúteo, celulite, que o resultado dele é maravilhoso. Pode passar. O Andros, né, que nem eu falei, que a gente adquiriu também em plena pandemia, ele gera um conforto para minha cliente muito grande. Então, o que eu vejo no Andros? É uma cliente que tem mais flacidez, uma celulite mais acentuada. Ele é um equipamento onde ele vem vários manípulos, então eu consigo trabalhar facial, corporal, diversas áreas, porque ele me dá essa oportunidade. E é extremamente confortável, uma criofrequência, que eu brinco que é uma criofrequência de verdade. Ela realmente resfria por fora e esquenta por dentro. Porque às vezes a gente vende criofrequência e só de você passar um pouquinho ela já começa a esquentar. Então o cliente fala, mas é igual a radiofrequência, não vi vantagem nenhuma. É extremamente rápida, os resultados dela são lindos, tanto que eu loquei 2 vezes e decidi comprar, né? É um equipamento que vale muito a pena. E você consegue montar protocolos, inclusive, de híbridos e criofrequência associado. Só fazendo o adendo do Andros, o pessoal que recebeu a revista aí, a nossa revista, vocês receberam em primeira mão e vocês receberam aí na íntegra. Dentro dessa revista que vocês receberam, tem o artigo científico mais recente do Andros, que foi desenvolvido pela Patrícia Frois. Então, vocês estão com o artigo aí na íntegra para vocês lerem a ação das ponteiras dedicadas, aí a diferença da ponteira monopolar para a ponteira bipolar, o que elas vão causar aí no tecido. Quem não recebeu a revista, a gente ainda tem algumas unidades da revista aqui pelo stand, então peguem lá para vocês lerem o artigo, que está bem legal. E isso também é uma coisa muito importante, né? A gente falar para as clientes que tem um equipamento na minha clínica com artigo científico publicado. Isso faz toda a diferença, tá? A gente tem que saber vender, porque se a gente não souber vender, ela não vai pagar aquilo que a gente está oferecendo. Então, poxa, a gente já investiu tanto no equipamento, então fala, conversa, explica, isso é muito importante, porque a gente começa a venda lá atrás, né? Ela entendendo o que vai acontecer no organismo dela. Esses são umas fotinhos do Andros, tá? A mesma coisa, só a única fotinho, que são 6 sessões, é a última fotinho de azul, de uma moça de biquíni. Tá? Aquela bem no cantinho. As outras todas são 4 sessões. A minha primeira fotinho é de um pós-operatório, pós-gestação. Tem o diástase que eu consegui trabalhar com ele, que ela respondeu extremamente bem, que é a última fotinho. Flacidez, pode ver que até parece que o abdômen até ela definiu, né? Só de fazer o Andros. A de cima, a mesma coisa, mudou completamente, inclusive a cicatriz dela, ela tinha um incômodo muito grande com isso, a gente conseguiu reverter. E essas 3 fotinhos de antes, no meio e depois, é um acompanhamento, que às vezes eu ponho 3 fotinhos, porque às vezes elas fazem uma sessão e falam, poxa, mas eu não vi resultado. Então, o que eu faço? Eu tiro uma foto antes, eu tiro uma foto na primeira sessão e depois no final do meu protocolo. Porque eu mostro para ela, é uma prova para mim que o que eu estou oferecendo para ela, eu estou trazendo um resultado. E os equipamentos da Doxy, o Híbrios, o Andros, enfim, eles são extremamente potentes. Então, você consegue um resultado imediato? Sim. Precisa ter paciência para você continuar o protocolo? Óbvio, a gente não faz milagre. Porém, é quase um milagre, né? É quase um milagre.
Pode passar. Pode passar. Pode passar. Esse é o meu último equipamento que eu adquiri. Eu já trabalhava com criolipólise, que nem eu falei para vocês. Esses são protocolos de criolipólise mais isolada com crioexposição, tá? Então, eu consigo... Pode passar, pode deixar nos resultados. Eu coloquei fotinho de pós-bariátrico que eu consegui trabalhar, de pessoas com um pouco mais de tecido adiposo, pessoas com um pouquinho de flacidez, mais gordura também, e uma fotinho de uma balança, tá? Eu tiro muito foto de peso, porque às vezes a cliente, ela engorda e ela põe a culpa em mim. Ela fala, mas eu não vi quase resultado. Mesmo assim, eu ainda consigo um resultado, né? Porém, eu mostro a balança para ela. E a gente foi estudando, foi pesquisando, a gente foi fazendo curso, e a crioexposição é uma coisa que vai bombar no mercado. Então, sim, se você não tem, se você não faça, pesquise, faça, porque vale muito a pena. Os resultados são incríveis, são realmente impactantes. Eu, para falar a verdade, no começo eu fiz meio assim, porque eu amo criolipólise, mas a crioexposição eu não conhecia tão bem. E quando eu comecei a fazer, eu já falei, preciso do Eletrofit. Pode passar. Quer falar alguma coisa do Eletrofit? Pode agradecer. Bom, acho que é isso. Falei um pouquinho do meu trabalho para vocês. A gente vai fazer uma pequena demonstração aqui para vocês conhecerem o Eletrofit, o Asgard VC9. Depois um pouquinho do Híbrios, tá? Tá meu Instagram, meu nome, quem quiser me procurar. Queria agradecer a Docs pelo convite, pela confiança no meu trabalho. A Ingrid por fazer parte da minha palestra. E dizer que a gente precisa ter ousadia, né? Um pouquinho de ousadia, a gente consegue ir longe, muito longe. E sempre uma ajudando as outras, que isso é muito importante. Tá bom? Muito obrigada. Tá resfriando esse trem aqui. Tá com placa de gelo. Tá com placa de gelo. Tá menos 15 já. Traz um paninho lá pra gente. Tava ligado. Agora que eu vi que tava ligado. Pode ser um papel? Desligado. Pode. A gente já está esperando um pouquinho descongelar, a gente deixou ligadinho aqui para vocês verem. Ela chegou até menos 15 graus, ela forma uma película de gelo, ela gela extremamente rápido, tá? Eu não vou colocar dessa forma na pele da cliente, então eu desliguei um pouquinho a máquina, só para vocês verem, a gente vai posicionar e explicar direitinho para vocês, tá bom? Esse é o Eletrofit, que tem as entradinhas para a gente colocar o dispositivo. Então, a gente está fazendo a colocação da manta. Nós temos a nossa manta própria da Adoxy, que é a Protecta Crio. Ela foi reformulada recentemente, foi lançada recentemente junto com o Eletrofit. Então, é uma manta que tem a qualidade da Adoxy, registrada na Anvisa, certificada pelo Inmetro. Uma manta totalmente segura para proteger a pele da cliente que vai estar recebendo o tratamento. A facilidade também dessa máquina é quando a gente coloca, trabalha dois manípulos juntos, eu consigo já fazer isso ao mesmo tempo. Então, quem quiser até depois ver pertinho, eu clico aqui em cima nessas duas setinhas, o que eu coloco em uma placa, ele vai me entregar na outra, tá?
Um diferencial que eu senti muito desse equipamento é que ele me coloca a temperatura, eu coloco a temperatura que eu quero e em cima ele me dá a temperatura que está entregando na pele da minha cliente. Isso é muito importante, tá? Porque a gente não precisa ficar toda hora medindo para ter aquela sensação de segurança. Então, eu ponho -10, tá, eu cheguei a -5, eu cheguei a -8, permaneço em quanto tempo? A gente precisa conhecer o equipamento que a gente tem na clínica. Isso traz segurança para a cliente e isso a gente traz bons resultados. Então, no caso dela, que a gente vai colocar a CRIO, eu coloquei em -10 graus. Vou pôr 40 minutinhos. Vocês vão ver que a temperatura dela baixa extremamente rápido. E é só colocar o start. Ela já começa a ligar. Aqui fica a temperatura que eu coloquei e aqui a temperatura que a máquina está começando a me entregar. Ela começou com 18, 17, 16, 15, ela vai abaixando. Eu vou esperar só chegar um pouquinho no negativo aqui. A gente não vai fazer o protocolo completo nela, porque infelizmente não dá tempo. Então, nós vamos fazer 5 minutinhos. Eu vou retirar as placas e a gente vai entrar em seguida com o híbridos, tá? Com ultrassom de baixa. Então, eu consigo fazer lipólise e eu consigo fazer a apoptose no mesmo protocolo. Então, com isso, ela tem um resultado bem maior. Tudo bem? Tá sentindo algum desconforto, alguma coisa? Das costas. Eu posso trabalhar braço, ela fica sentadinha assim, eu consigo trabalhar a região do braço. É bem prática, gente, bem prática mesmo. Esse protocolo é legal para aquela cliente que tem pressa, sabe? A gente faz a CRIO, faz o híbridos, ela vai para casa linda, magra, feliz e nós também. Ali, se vocês observarem, está sendo mostrada a avaliação com a câmera termográfica, né? Então, a gente está hoje aqui associado com a câmera termográfica, a gente consegue ver ali ao vivo a temperatura de cada região. Onde quando vocês veem as cores mais para o amarelo, para o laranja, para o vermelho, são as cores mais quentes, ou seja, significa que essa região está com uma temperatura maior. E quando você vê as cores mais para o verde, para o azul, para o roxo, são as cores mais frias. E a gente consegue ao vivo ver a temperatura daquela região, né, a temperatura que está sendo entregue naquela região, como está a temperatura daquele tecido. A câmera termográfica é um excelente recurso para a gente utilizar tanto nas nossas avaliações como nas nossas aplicações. Né? Para a gente ver ali, por exemplo, uma avaliação de celulite, ela é muito bacana para a gente conseguir avaliar. Um tratamento de pós-crio ali para eu saber se resfriou de fato aquela região, se foi efetivo o resfriamento daquela região. E aí a gente consegue pensar nos protocolos, nas formas de associação e tratamentos que a gente consegue fazer. Mais um minutinho aí a gente... Tudo bem? Eu vou desligar para a gente retirar e fazer um pouquinho do híbridos para vocês conhecerem, tá bom? A forma de aplicação, até porque tem muita gente que tem dúvida da aplicação do híbridos. Agora vocês conseguem observar na imagem da câmera termográfica que está bem escura a região, porque está uma região bem fria por causa da CRIO. Oi? A gente não conseguiu deixar o tempo necessário para atingir uma temperatura negativa ali na região, né? Porque foram 5 minutos apenas. A gente sabe que para a gente conseguir atingir aquela temperatura negativa de forma homogênea, a gente precisa trocar calor. Né? Então, o nosso corpo ele vai perdendo o calor para o resfriamento do manípulo. E essa troca ela leva um certo tempinho.
Mas esse tempinho aí que a gente colocou, a gente já viu como conseguiu abaixar bem a temperatura. A hora que a gente retirou o manípulo, estava em 13 graus ainda não estava numa temperatura negativa, porque foram apenas 5 minutos de aplicação. E aí a Michelle vai fazer a aplicação agora do híbridos no pós-crio imediato, que seria a prática que vocês fariam na clínica de vocês. Depois da crio, no protocolo imediato, eu não uso radiofrequência, tá? Então, híbridos, eu tenho a opção de trabalhar as 3 tecnologias juntas ou tecnologias isoladas. Então, no caso do imediato, eu vou trabalhar o LipoLED e a cavitação, tá? Depois de 48 horas, eu faço a sessão do híbridos por completo. Com isso, eu consigo vender um protocolo para ela até maior e ela tem um resultado mais efetivo. Tudo bem? Sempre aviso ao cliente que a ultracavitação, ela faz um zumbido no ouvido, né? Tem muita cliente que não está acostumado. As minhas, particularmente, até gostam desse zumbido no ouvido. Para mim, fazer é só acionar o pedal, coloco na cliente, posiciono, tudo bem? Tá escutando o zumbidinho? Eu estou trabalhando, nesse caso, 2 terapias. Então, LipoLED e a ultracavitação. Se eu passo muito rápido, eu não trabalho direito nenhuma tecnologia. Então, qual é o segredo do híbridos? Além dos parâmetros, estudar os parâmetros, nós passarmos devagarzinho. Não precisa ter pressa, senão ela não vai conseguir sentir todas as tecnologias juntos. Então, por isso que tem gente que tem um resultado maior e tem um resultado menor. É a forma de aplicação. Lembrando que nesse momento a gente quer potencializar os efeitos da apoptose que foram gerados pela criolipólise. Então a gente sempre vai pensar, quando a gente vai trabalhar uma terapia híbrida, uma outra captação, num pós-criolipólise, numas potências um pouquinho mais altas, com o intuito de gerar apoptose naqueles adipócitos que não sofreram processo de apoptose com a criolipólise. E aí o LipoLED, ele está associado porque ele ajuda no processo de lipólise secundária também. Então ele vem auxiliando, ajuda a potencializar os efeitos da ultracavitação. A gente sempre vai usar ultracavitação no pós-criolipólise com potências um pouquinho mais altas, com o objetivo de apoptose. Tudo bem? Não estou trabalhando com a radiofrequência, então eu não vou ver a temperatura. Eu vou pelo tempo, tá? Eu faço mediante mais ou menos uns 8 minutos por quadrante, de forma lenta. Pergunto sempre se ela está se sentindo bem, se está tudo bem. Se vocês conseguirem observar ali, ó, já tem bastante diferença. Lembra que estava bem escura essa região? Só de passar a cavitação, eu já consigo mudar a temperatura. Com híbridos, eu faço sempre por quadrante, mas no final eu sempre faço uma varredura, como se eu estivesse contornando o corpo da cliente. Então é legal porque eu consigo trabalhar umas áreas onde a placa não foi. Eu finalizei aqui, eu posso dar uma cavadinha na cintura dela, fazer um acinturamento melhor, trabalhar aquela gordurinha de trás. Com isso, ela tem um resultado melhor, mais uniforme.
A Ingrid vai participar do meu próximo Corujão, né, Ingrid? O Tudo bem? último foram 36 horas. O próximo é quanto? 48? 48. Minha nossa, né? O Híbridos é um equipamento extremamente fácil de mexer e muito, ele vende por si só. Então a pessoa está olhando, ela já tem vontade de fazer, né? É algo até bonito de se ver. Lá na clínica a gente tem muito isso. Eu quero fazer o que aquela cliente está fazendo, ó, com aquela luzinha lá. Ela não sabe, mas ela quer fazer, entendeu? Tá confortável? Como eu estou passando o híbridos da pós-criolipólise, até ela me fez uma pergunta: eu preciso drenar? Não, eu já estou passando o aparelho, então eu não preciso drenar, massagear. Eu posso passar depois um fluido, alguma coisa para finalizar, até mesmo porque elas gostam de sentir as nossas mãos, mas não há necessidade. Bom, a gente fez rapidamente só para vocês entenderem um pouquinho dessa sequência, tá? Dá para fazer inúmeros protocolos com associações. Depois de 48 horas, se é um abdômen com mais flacidez, eu entro com o Andros, que dá um resultado muito legal. Eu sempre costumo vender para a cliente aquilo que ela precisa, não que ela quer, porque elas chegam para a gente e falam assim: eu quero uma sessão de criolipólise. Você fala: que ótimo, o abdômen é desse tamanho, eu quero uma sessão de criolipólise. Então, assim, elas têm que começar a entender que elas precisam de resultado. Se elas querem resultado, elas têm que começar a escutar um pouquinho a nossa avaliação. E isso a gente tem que valorizar um pouquinho o nosso trabalho, tá? Até porque os equipamentos de hoje são extremamente potentes. A gente tem a faca e o queijo na mão. É só saber usar os dois, tá bom? Agradeço a vocês por terem me escutado. Agradeço a Doxy novamente pelo convite. E uma coisa que eu queria muito falar para vocês, assim, da própria empresa Doxy, se me permite. É uma empresa que me trouxe muita segurança para o meu trabalho. É uma empresa que me mostrou que eu preciso mostrar para o meu cliente que eu preciso me preocupar com a pré-venda e com a pós-venda, porque eles se preocupam com isso. Eles não vendem só equipamento, eles estão dispostos a ajudar vocês. Isso eu falo com toda segurança. Fazem 3 anos que eu estou com a Doxy, pouco menos, na verdade, de 3 anos. Cresci demais nesses 3 anos e agora é para a vida, tá bom? Então, muito obrigada.